Estamos no ar. Bom, o tema de antropologia, eu destaquei muito a parte do espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o homem é isso. Geralmente as apostilas de antropologia, os livros, falam sobre muita coisa sobre o homem e tal. É mais uma antropologia cultural que uma antropologia bíblica. Mas a antropologia bíblica, para mim, a importância dela está justamente em distinguir e analisar as partes que compõem o antropo segundo a Bíblia, ou seja, espírito, alma e corpo. Ainda sobre a alma, nós vemos que o valor da alma é muito grande. Tem um texto aqui. Não. Deixa eu voltar aqui nós estamos falando que a alma, ela possui o quê? As 5 portas. A alma se comunica com o mundo externo através de 5 portas de comunicação. Essas 5 portas de comunicação é a consciência, a imaginação, a memória, a razão e o afeto. E como atua cada uma dessas partes que nós chamamos portas, ou meios de comunicação da alma? As portas, ou meio de comunicação da alma, são consciência. O que é a consciência? A consciência é a função pela qual nós conhecemos a nossa vida interior. Somos conscientes, somos conscientes disso. É o poder de conhecer-se a si mesmo, né? Aquela máxima filosófica, conhece-te a ti mesmo. Outra coisa, os dados da consciência são pessoais ao indivíduo, logo são incomunicáveis. Ninguém pode penetrar na minha consciência. Ninguém pode penetrar na minha consciência. Ninguém pode saber o que está acontecendo na mente alheia. É um mundo totalmente fechado, onde somente Deus e o seu proprietário têm acesso. Isso é a primeira porta de comunicação da alma. A segunda porta, ou janela de comunicação da alma, é a imaginação. A imaginação é a faculdade que nós temos de conservar e de combinar as imagens das coisas sensíveis. Aquilo que eu falei de imaginar, de supor, de criar, de sonhar, de fantasiar. Quando eu fecho os olhos para imaginar como seria se eu tivesse hoje 5 milhões de dólares, faria uma creche, ajudaria algumas igrejas a construir o templo, ajudava os missionários nos países e tal. Isso é fruto da minha imaginação. Eu começo a combinar ideias. Quando eu digo ajudar e fazer, é porque eu já tenho algumas imagens da situação daqueles países. Então eu combino essas imagens das coisas sensíveis, né? Então o alvo, o objeto da imaginação, o quê? É tudo que é recebido por instintos. Aquilo que nós vimos antes dos instintos, né? Cheiro, olor, calor, sons, tudo que é percebido é armazenado no meu disco rígido mental e eu vou daí fazendo os meus planos. A imaginação se manifesta de 2 formas, de 2 maneiras. Nós temos a imaginação, chamamos de forma reprodutora. A própria palavra já diz que é a capacidade que nós temos de reproduzir, ou seja, evocar imagens. Eu imagino, isso. Aí eu fantasio, combinando o que eu gostaria com alguma coisa que eu já vi antes, porque eu li a respeito. Aquele carro, eu lembro, puxa vida, aí eu penso daquele carro com o outro que eu vi antes.
Eu penso aquela casa com a outra que eu vi antes. Então, é a forma reprodutora, como diz, é reproduzir imagens, ou seja, eu vou evocar imagens. A imaginação tem por objetivo que as imagens que são sensíveis, que são percebidas pela sensibilidade da minha máquina, que é o meu cérebro. A segunda forma é a forma criativa. A forma criativa consiste em criar imagens antigas para com elas criar imagens novas. Ou seja, quando eu estive vendo essa semana, como você deve ter visto, um garoto em Palma, nos Tocantins, de 24 anos, que criou uma retroescavadeira pequenininha, apenas com seringas se levanta, com seringas de injeção. Ele apressava assim, ele levantava e já está para ser patenteado aquilo. Como é que ele fez aquilo? Usou sua imaginação. Uma retroescavadeira antiga, ele supôs e criou uma nova. Então, isso é a forma criativa. Eu crio imagens antigas, pego imagens antigas para criar uma coisa nova. Ele não inventou a retroescavadeira. Ele pegou o desenho de uma antiga e supôs uma nova e fez isso. Isso é a forma criativa da imaginação. Ou seja, é o poder, podemos dizer, que permite fazer o novo com o velho. Ele fez algo novo com a ideia da retroescavadora velha. A terceira porta de comunicação da alma é a memória. A memória é o poder de preservar, de evocar estados de consciências vividos anteriormente. Geralmente a memória é definida como o poder de reviver o passado. Errado. Se é passado, não existe mais, né? Essa definição não pode ser considerada pelo seu valor nominal, porque o passado, como diz a mesma palavra, não existe. Passou. Só nos filmes, né, que você viaja no túnel do tempo, né? Aquele viaja lá e vê no passado como é que era e volta. Isso é só no filme, na história de Carochinha, porque no mundo real isso não existe, não acontece. Razão, né? Pode pegar o Denner lá, porque ele pediu para Denner, acabou minha bateria. Tá certo, velho. É que eu paguei R$150 pela bateria aqui e ficou horrível. Vou ter que devolver lá pro coreano lá, sei lá. A bateria nova está custando 300 e poucos reais. Ele refez essa daqui e ficou igual. O senhor falou 15 minutos, durou foi 5, né? 5, essa bateria está bichada. Mas você viu lá no seu? Deu certinho, obrigado. Hoje com a tecnologia, né, eu para dar aula, eu sou do aula com PowerPoint, porque resume o tempo e a atenção do aluno, ele ouve e vê. O que você vê, você guarda muito mais. Isso é muito importante. Ou usando filmes, eu uso nas minhas palestras motivacionais que eu dou para as empresas, eu uso muitos filmes de 2 minutos. E nesse filmezinho de 2 minutos você tem muita coisa que fica guardada na mente, né? E a pessoa não esquece mais. Eu dei um treinamento para o Atacadão, né? São 700 funcionários lá em Tocantins, Palma do Tocantins. Treinamos 400, ficou faltando 300, que eu vim embora. Mas eu usava essas coisas aqui, fica gravado na mente das pessoas, né? Razão, né? Razão é a quarta janela de comunicação da alma. É a faculdade própria do ser humano que o diferencia
dos outros seres, por meio do qual ele chega ao conhecimento do universo, pela razão. Os animais não podem supor como é o estado do Rio, como é o planeta Vênus, Marte, Júpiter, não pode fazer isso, né? Mas nós podemos fazer pela razão. Assim que podemos dizer que a razão é o quê? Ela é a parte espiritual, essa faculdade espiritual, pela qual nós chegamos à concepção das ideias universais, tais como de unidade, causa, substância. Isso pesa tanto, isso, a distância daqui para ali é tanto, isso pela razão que nós temos. E a quinta e última janela de comunicação da alma é o afeto. O afeto é a faculdade própria do homem pela qual ele exterioriza seus sentimentos íntimos de amizade, bondade, carinho, etc. Essas são as 5 portas ou janelas de comunicação da alma. Voltamos a afirmar que alma não é espírito, que as duas partes são diferentes no homem, criados por Deus. Isso aqui é importante para vocês verem. Espírito, alma e corpo. Eu vou falar sobre o homem com problema no centro da sua vida. Quando ele se transforma egocêntrico, o eu está no centro e Cristo está deslocado do centro da sua vida. Ele é o ego, de ego, eu, né? Egocêntrico. O eu está no centro, isso que é egocêntrico, ego do grego eu. E Cristo está na margem, ao lado, né? Então, aqueles que se apresentam como super espirituais, né, geralmente caem no fanatismo, pois se esquecem do corpo e da alma, contrariando os princípios que ele diz em seguida. São pessoas que são os puritanos, né, os perfeitos, religiosos, sectários. Não, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Ah, tomar Coca-Cola é pecado, tomar aquilo é pecado, tomar... Ele vê pecado em tudo, né? São os santos da espada, né? Puro, perfeito e tal. Eles cuidam supostamente tanto do espírito que se esquecem da alma e do corpo. Aí se tornam fanáticos. Se tornam fanáticos. Não, e a praia é pecado. Quantos crentes foram excluídos que foram à praia? Quantas irmãs foram excluídas porque aparou a ponta do cabelo e estava aquela coisa horrível? Parecia uma bruxa, né? Toda a ponta. A irmã pode tirar uma pontinha e viram, e alguém caguetou na igreja. É excluída. Eu já vi isso. O outro foi excluído porque comprou uma televisão preta e branca, chamava-se caixote do diabo. E depois esse pastor que excluiu as pessoas, eu o conheci, um pastor famoso no mundo inteiro, né? Ele morreu até há pouco tempo atrás, fazia cruzada no mundo inteiro de cura e tal. Eu ajudei a coordenar uma cruzada dele em Buenos Aires, outra em Rosário, na Argentina. O pastor Gigi Ávila. Ele excluiu muita gente. Dizia que a televisão era cachorro do diabo. Depois ele passou a ter um canal de televisão e programa de televisão. Aí para ouvir ele, você tinha que ter o caixote do diabo em casa. Então, não se explica, nem Freud explica. E se você é contra algo, você tem que sustentar até morrer. Mas você vê a ignorância, né? No início era assim, né? Se o irmão jogasse uma partidinha de futebol, era excluído. Se fosse diácono, perdia o diaconato. Né? Mas eles faziam isso de boa fé. Eu não crucifico essas pessoas, nem os condeno. Porque faziam por ignorância. Fazia querendo preservar a pureza do reino de Deus, da igreja. Até aí tudo bem. Agora, quando você faz, porque você se sente o santo da espada, a última Coca-Cola do deserto, aí aí cai no fanatismo, né? E todo fanatismo é mau. As igrejas pentecostais começaram com o fanatismo doentio. Algumas ainda o têm, né?
Isso que leva ao Jim Jones e esses exageros que existem, Seita Moon, e tem milhares de seguidores. São os fanáticos, né? Egocêntricos. São aqueles que se apresentam como que buscam a glória de Deus, mas alguns, no fundo, buscam a sua própria glória. Por exemplo, uma coisa que é comum em nossas igrejas pentecostais. Irmãos, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Ele não está pedindo glória a Deus, está pedindo glória para Ele. Quer dizer, se você não está glorificando, porque não está gostando da minha pregação? Mas ninguém diz assim, não, irmão, eu quero que a igreja... Porque a glória a Deus é uma coisa pessoal de mim. Ninguém pode me obrigar a glorificar. Me obriga, e se eu digo glória a Deus, Deus não aceita essa glória. Porque não saiu de mim. Saiu porque eu fui incentivado ou forçado pelo pregador. A glorificação a Deus é uma coisa própria. Fazemos assim para incentivar os irmãos. É a desculpa que eles dão. Mas é mentira. Eu tenho que ensinar a igreja o que é glorificar a Deus. Não forçá-lo a pronunciar a palavra glória a Deus. Dizer glória a Deus não é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é expressar com o corpo e, se possível, verbalizar com palavras isso. Isso que é glorificar a Deus. Não é dizer glória a Deus. É expressar isso de dentro de mim. Então, às vezes, quando alguns pregadores, não dá glória, eu sou pentecostal, grandes coisas. Eu sou isso, eu sou o outro. Para mim não quer dizer nada. Que é pentecostal, que é santo, que é salvo, que é assembleano, que é batistano, que é presbiteriano, que é metodista. Para mim não quer dizer nada e para Deus também. Quer saber se você é salvo de acordo com a sua palavra e ponto. Irmãos, eu sou pentecostal, irmão. Não está glória. Não tem glória para Jesus aí, não? É isso. Chega a ser uma baixaria e nós aceitamos isso nas nossas igrejas. Na verdade, o que esse pregador quer é que a igreja pentecostal está se alegrando com o que ele está falando. Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos. Puxa, hoje arrebentei. Puxa, a igreja pegou fogo. Isso é glória para si mesmo. A glória para Deus é quando sai do povo para Deus, não para aprovar o pregador. É porque de repente, né, pastor, de repente a pessoa está numa situação assim, de fé, passando uma luta tão grande que às vezes por ele mesmo, ele não tem nem vontade de dar glória. Aí o pregador vai dar glória. Está errado. Porque às vezes a glória a Deus que eu dou não é com palavras. Às vezes eu estou passando por um aperto tão grande, mas dentro de mim, a Bíblia diz com gemidos inexprimíveis. Não é com palavras. Às vezes a minha glória não sai com palavras. Sai com uma lágrima. Sai com um tremor de corpo. Isso que é a glória que Deus quer. E aquela que alguns pregadores que são animadores de auditório, animadores de palco. Está sendo gravado ali. Espero que não tirem da gravação isso. Animadores de auditório. A igreja tem que ser ensinada o que é glorificar a Deus, o que é aleluia, o que é amém, o que é... Não vir quando a reunião está desabrida, sem sabor a nada. Aí pega um animador de auditório, que é um boneco, para fazer show. Geralmente isso acontece quando a reunião está... Não agrada nem o pregador mesmo. Ele quer que agrade o público. Nem ele está conseguindo se agradar do que ele está fazendo. E quer que a igreja aplauda dizendo glória, aleluia a ele, não a Deus. Mas isso é outra história. Ciência do bem equivale a dependência e submissão a Deus. Portanto, é o caminho que conduz o homem à vida eterna. Né? Ciência do mal, que encontramos no Gênesis, equivale à independência absoluta do homem que rompe, quebra a obediência para com Deus, a fim de alcançar por si mesmo o conhecimento do bem e do mal.
é que se apresentam como super espiritual, né? Eles caem nesse fanatismo, como já falamos, que esquece do corpo e da alma. O que é que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o homem se tornou alma vivente, né? Os membros da seita dos Testemunhos de Jeová se baseiam nesse texto para dizer que eles negam a existência da alma. O homem, para eles, é só espírito e corpo. Diz que a alma, alegando o termo vida, né, que aparece no Antigo Testamento, em algumas Bíblias é traduzido como ser vivente. Significa que o homem foi feito corpo vivente. E os Testemunhos de Jeová pegam essa expressão. Não uma alma vivente, mas um corpo vivente, mas um soma vivente. Eles negam totalmente a existência da alma como nós cremos. O que eles creem da alma é diferente do que nós cremos, como veremos aqui. Esse sopro de Deus que inflou os pulmões e pôs em funcionamento a respiração, deu o quê? Deu o espírito e entendimento que nós chamamos de alma humana para o homem. A Bíblia, eu digo humano porque é muito diferente da alma dos animais, que tem alma. A Bíblia é muito clara quando diz que a alma é uma parte peculiar do ser vivente, seja animal ou seja o ser humano. Só que no caso do ser humano, com algo muito especial, como já falamos, que tem uma alma que recebeu a sua vida através do sopro de Deus, que vem a ser o Espírito do homem. Em 1 Tessalonicenses, que é o texto áureo, né, mas tem muitos outros textos que falam sobre isso, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas esse texto, não se afirme apenas nesse texto para provar a existência do espírito, alma e corpo. Tem muitos outros textos que falam sobre isso. Agora, a importância e o valor da alma é mencionado na Bíblia como a riqueza mais importante deste mundo. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz: pois que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Esse texto, Jesus deixa bem claro que a alma é o maior tesouro do ser humano. A alma, desde o início, ela foi criada para ser eterna, para não morrer jamais. A sentença divina contra o pecado veio atingir diretamente a alma. Em Ezequiel capítulo 18, disse: a alma que pecar, esta ficará eternamente separada de Deus. Isso quer dizer o morrerá aí. Porque esse morrer não quer dizer cessação de existência. Não quer dizer que ela vai deixar de existir. A alma que pecar, essa morrerá, ficará eternamente separada de Deus, como vemos em Apocalipse capítulo 21. Que é a segunda morte, a morte eterna, não é deixar de existir, é ficar separado eternamente de Deus. Aqueles que não acreditam que a alma é imortal, diz que depois da morte acaba tudo. Não. As duas vidas são eternas. A vida com Deus e a vida sem Deus. O livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Leiam, por favor, rapidamente. Daniel, capítulo 12, versículo 2. O que é que diz aí Daniel, capítulo 12, versículo 2? Pode ler. 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha só, uns para a vida eterna. A irmã Maria ali me perguntou lá embaixo no almoço: em quanto tempo? Eternamente. Para a vida eterna.
ressurreição, que está em Apocalipse capítulo 21, ressuscitam para vergonha e desprezo ou tormento eterno também. Então, as duas existências são eternas, ou para sempre. Para sempre, para sempre e para sempre. Tanto com Deus como sem Deus. O ser humano viverá eternamente, ou desfrutando das bênçãos de Deus, ou sofrendo no fogo eterno. Então, a imortalidade da alma quer dizer que o ser humano nunca vai deixar de existir. Só que ele pode viver com Deus ou sem Deus. A morte física dá a entender inicialmente que tudo acaba. Não. O que acaba com a morte física do corpo é a sua existência aqui na terra. Mas na segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, mostra que o homem continuará existindo, como diz o livro do profeta Daniel que nós lemos. Esse quadro que eu fiz aqui, interessante que eu fiz ele em preto e branco, e eu tinha uma discípula em Tucumã, na Argentina, em 1999, no ano 2000, ela montou para mim com essa imagem assim colorida, ficou tão bonito, né, que eu preservo até hoje, né, já tem 13 anos, e eu achei bonito, porque a minha era preto e branco feio, tá? Mas ficou muito bonito aqui. O texto de Filipenses vocês devem ler. Quando nós temos isso aqui, nós temos salvação, segurança, confiança, dependência e dedicação. Na verdade, isso aqui tem que estar paralelo com isso aqui. Esse texto corresponde a isso aqui. Quando isso acontece na alma, quando na alma tem salvação, segurança, confiança, dependência e dedicação, Cristo está no centro. Vocês viram aquela imagem onde eu mostro um homem egocêntrico, o eu no centro, e Cristo deslocado para a periferia. Aqui é o contrário. O eu desaparece, na alma, no centro está Cristo, ele passa a ser cristocêntrico, como diz aquelas leis espirituais de Bill Bright. Na alma tem salvação, segurança, confiança, dependência de Deus, dedicação, e no corpo tem saúde. Quando você está bem com Deus, Cristo está no centro da sua vida, o seu corpo tem saúde para dar e vender. Tudo relacionado com Cristo está na alma, como nós vimos ali, né? Então a alma não morre. Não morre, nunca. Só o corpo. Só o corpo. A alma Ô professor, deixa eu fazer uma pergunta. Os animais só têm alma, não tem Só espírito. tem alma, não tem espírito. A deles então. Morreu o animal, acabou. Já era. Já era. Ainda bem que eu não nasci animal. Agora, a questão que nós encontramos na Bíblia, olha só, que no Antigo Testamento, a alma é mencionada com diferentes significados, significando diferentes coisas. A alma significando coração. Ô professor, Deixa eu só terminar isso aqui. A alma significando coração. O que é o coração? É o centro da vida. O coração é a vida para nós. Mas para os antigos, no Antigo Testamento, não era o coração. Eram os rins. Ou as entranhas, as vísceras. Não é espírito também? Também é o centro da vida, mas como alma, porque alma significa a vida, né? E o homem foi feito alma vivente. Então, quando nós vemos em Provérbios, aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos das palavras do conhecimento. Você aplica, aí esse coração quer dizer a alma. Provérbios. Então, o coração, o que é o coração? O coração é um
um órgão muscular que atua como uma bomba no corpo humano, cuja função é o quê? Distribuir o sangue no corpo humano. Como eu posso amar a Deus de todo o meu coração? De toda a minha bomba que manda sangue para o meu corpo? Mas simbolicamente, o coração é como se fosse o centro da vida, como se fosse a minha alma. Tanto que hoje eu posso trocar esse coração por um coração artificial, aquele Javi. Ou posso fazer um transplante. Será que eu vou ter outra alma ali? Não. O que acontece quando faz um transplante de coração? Jesus entrou no meu coração e mudou o meu coração, mudou a minha vida. E quando eu faço o transplante, tem que converter novamente, então. Porque a alma do outro Aí tira o coração, mas pega, deixa a alma também, tira a alma do outro e coloca cá. Não pode. Entende? São formas figuradas de falar no meu coração e tal. Quando você tem um transplante, não é que a alma vai embora, né? Não é que Jesus que estava no meu coração foi embora, não. Entende? Isso é muito importante. No coração não tem emoção, sentimento nem pensamento. Nada disso tem no coração. Essas manifestações da vida afetiva, escutem bem, essa manifestação da vida afetiva, sentimento, emoção, o que eu penso, são atribuídos apenas figurativamente ou figuradamente. Mas no fundo o coração não sente nada disso, né? Outras passagens onde a alma é mencionada como coração. Jeremias capítulo 12, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Deus não prova essa bomba que eu tenho aqui. Deus prova a minha alma, a minha vida. Lucas 2,51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Que coração? Nesse coração, nessa bomba, alguém aqui é enfermeiro? Não. Então já viu um coração que não é nada disso, né? Não é nada disso. Salmo 102, versículo 4. O meu coração está ferido e seco, como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Se o coração secar, você morre. E com alimento do coração? Como? E com alimento Alimenta, né? Segundo a medicina, a cada 8 anos, o nosso corpo tem até os ossos não tocar, as células, aos pouquinhos. Então, não pode ser isso. Fica complicado, né? Está na alma, está lá no espírito. Na alma, exatamente, que é a parte Não? imaterial. A alma significando vida, essa é a parte mais importante para os judeus. Em Levítico, eu acho importantíssimo, esse é o texto base, né? Levítico 22, 3. Diz-lhe todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia ou imundície, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. O que quer dizer? Aquela vida será tirada diante da minha face. Não vai tirar a alma e deixar o corpo vivo. Como se fosse pegar a alma e dar né? Como diz o outro, dar um pau na alma, né? Não. A alma quer dizer a vida será extirpada. Aqui, a alma é tomada pela vida, pois ela é a parte mais importante do ser. A alma pode existir sem um corpo, mas o corpo não pode existir sem a alma. Como é que é isso? Quando o homem morre, o corpo desaparece, mas a alma continua existindo em um lugar esperando a ressurreição para a vida eterna ou condenação eterna. A existência da alma, por ser uma parte imaterial e espiritual, não depende da matéria para existir. Agora, para que exista aqui na terra, ela necessita de um corpo físico.
Resumo: o espírito é a parte do homem que o torna consciente da existência de Deus e capaz de se relacionar com Ele. A alma é a parte de nosso ser que nos torna autoconscientes e autorrelacionáveis com o nosso semelhante. Assim, através das várias funções da alma, nós podemos dar expressão ao nosso ser. Ela permite que revelemos o quê? Como somos, que é a nossa personalidade. A alma, ela lança a mão de duas partes que a compõem, que é o consciente e o subconsciente. A alma, então, ela é a parte do homem em que o espírito e o corpo encontram o quê? A sua expressão interna. Ou seja, o espírito, ele se manifesta através da alma. E o corpo também. O corpo sendo o executor da alma, então ele é a manifestação dos desejos da alma. Então na Bíblia, as pessoas muitas vezes, aquilo que eu falei para vocês, são chamados de almas. Tem tantas almas aqui para Jesus. Se converteram naquele dia, se uniu tantas almas. Atualmente as versões bíblicas já diz pessoas. Alma significando gente, vida. Deve ao fato de considerar a alma como um todo de um indivíduo. Veio uma alma, veio uma pessoa completa, com espírito, alma e corpo, né? Um homem sem alma, o que é que acontece? Ele está morto, porque a alma é a própria vida que pulsa em nós. Aqui está a alma, o corpo e o espírito. E reafirmamos: corpo não é alma nem espírito, alma não é corpo nem espírito, e espírito não é corpo nem alma. São três partes distintas entre si. Na verdade, eu gostaria que na apostila essa parte ficasse colorida como está na minha apostila original. Mas lá na gráfica ele tinha que parar a impressão e imprimir essa parte, ficava muito complicado. Mas eu posso mandar para vocês por e-mail somente essas partes. Vocês podem imprimir uma impressora colorida e colocar aí na apostila. Tá? O corpo, já estamos concluindo, vem do grego soma, né? Que é a parte física do homem. É a parte material do ser humano, que faz contato com o mundo físico. O que é um corpo? Um corpo, qualquer que seja, deve ter temperatura, um estado de agregação, uma composição química e uma série de propriedades igualmente essenciais. O homem, ele é definido como uma pessoa. Aí vem a história. Mas, professor, o senhor não disse que Jesus é uma pessoa lá no céu? Que o Espírito Santo é uma pessoa? Que Deus Pai é uma pessoa? Sim. E o que é uma pessoa? O que é que caracteriza um ser como uma pessoa? Essa definição nós temos há muito tempo e eu prefiro continuar usando. E dizer que uma pessoa é um ser vivo, consciente de sua existência, que conscientemente pensa, ele age e ele aspira, deseja, ele quer. Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, ele diz que pessoa é uma substância completa e que subsiste por si mesmo e é racional. Então, para que o homem seja completo como uma pessoa, além disso, da definição de Tomás de Aquino e essa outra que nós citamos, são necessárias mais 4 coisas: que tenha poder próprio, segundo, que tenha inteligência ou intelecto próprio, que tenha vontade própria e, por último, que tenha capacidade para amar. Isso é importante. O ser humano tem que ter essas 4 condições para que seja considerado pessoa. E nós vimos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem essas 4 condições: poder próprio, inteligência própria, vontade própria e capacidade para amar.
O corpo é a natureza material e terrena do homem, né? Até que tornes a terra, né, Adamá, né, do hebraico, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornará. És terra e em terra te tornará, né? Essa expressão, pense, pois ele existe, Não tem sentido, né? Esse cogito ergo sum. Eu critiquei isso e associei-me com uma professora quando eu estudava Direito na Argentina, uma professora de introdução ao Direito. Ela combatia tanto Descartes com isso, e eu fiquei feliz que eu também combatia, mas tinha medo de dizer publicamente. E essa professora arrebentou com Descartes, quando ele diz em grego, cogito ergo sum. O que quer dizer isso em grego? Penso, logo eu, ergo, existo. Penso, logo eu existo. Penso, logo o outro existe. Porque o pensamento é em função de alguma coisa extracorpórea. É uma projeção de mim para fora sobre alguma coisa. Que eu vejo, eu percebo, eu sinto, né? É um pensamento egoísta, né? O corpo é a casa da alma e do espírito, nós já falamos aqui. Depois da queda do homem, o corpo veio a sofrer uma série de males em consequência do pecado. Agora, o corpo tem também as suas 5 janelas de comunicação, que é aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Quais são as janelas do corpo? Para que o corpo receba qualquer estímulo, ele necessita ter condições de assimilá-lo. E essa assimilação vem através de 5 meios, 5 portas, tal como tem a alma, para que ele possa se comunicar. Audição, visão, tato, paladar, ou seja, são os meios através do qual eu tenho contato com o mundo externo. Isso é muito importante que nós tenhamos bem presente. A morte não era para reinar sobre o homem, mas em consequência do pecado, o corpo ficou sujeito à morte, ao comer de algo que estava proibido. Agora vem a pergunta, né? Onde é que estava no jardim do Éden essa árvore? Em que lugar? Será que seria um lugar estratégico? Olha, eu nunca estive no jardim do Éden, mas a Bíblia não me dá nenhuma noção de onde estava. Devia ser um lugar onde o homem tinha acesso fácil. E nem conheço as dimensões do jardim do Éden, saber que Adão estava aqui e essa árvore estava lá em Mongaguá, ou estava lá em Peruíbe, ou lá em não sei em que distância estava, qual ponto estratégico, mas era um lugar talvez de fácil acesso para o homem e a mulher. Agora, qual foi? Eu já ouvi muitos pastores dizer, irmãos, quando Eva comeu a maçã. Quem disse isso? Que maçã? Aí ninguém vai comer mais maçã. Eu que gosto tanto de maçã, agora é meu café da manhã. Argentina, né? Maçã argentina, aquela maçã 3 asas, né? De maçã Rio Negro, né? Agora o Brasil tem maçãs maravilhosas. Na nossa terra, lá na Bahia. Bahia, Pernambuco, interior, né? Eu produzo a melhor maçã, agora é na Bahia. Bahia, então. A Maria de São Francisco. Então não sabemos qual foi. Não sabemos qual foi a fruta. Não temos ideia. Talvez não foi nenhuma das frutas que nós conhecemos. Foi a maçã. Quem disse que foi a maçã? Isso é poesia, isso é do poeta. Isso é um estado platônico dos gregos e tal. Achei que era Tiraram da maçã. planta de neve. Hã? Tiraram da planta de neve. Achei que era maçã. Não. Professor, como era um fruto proibido, você acha que seja um fruto que a gente conhece hoje? Ou... Sim, a proibição era só naquele. O fruto era proibido como apenas um método de prova. Tinha coisas que não se podia, Deus proibia fazer antes,
como prova para Israel, como algumas proibições judaicas, comer carne de porco, comer isso, né, que era um animal imundo, animal peçonhento, que tinha patas abertas. Hoje se come carne de porco, eu não gosto, mas todo mundo come e tal. Então, o fato da árvore da vida é apenas simbólico, como um sinal de vida e morte. Não importa saber qual era o fruto. Certamente não era maçã. Professor, e a árvore da vida que se fala em Apocalipse? Do fruto, aí já não tem nada a ver. Não, tem que ver sim. É a mesma de lá, mas só para os regenerados. Mas e se esse fruto já existe que a gente comer aqui, vai comer lá no céu? Não. Esse aí é diferente. Esse aí é diferente. É totalmente diferente do que você vê nas cartas de Apocalipse. Então. Nada que ver. Mas voltando ao fruto, não pense, nunca pregue na igreja que era uma maçã, por favor. É melhor só o fruto, né? Não é melhor não, é só o fruto, não temos ideia do que era. É câmara, né? Pode ser pêssego, pode ser ameixa, pode ser. O que era, Cristina, o fruto? Você sabe o que era? Daqui a pouco o cara quer trocar tudo com uma Melancia, né? Não se sabe qual é o fruto. É que a maçã fica meio poético, meio platônico, né? Aí eu já vi pregando falando assim, Pode ser uma jaca. fica imaginando o Adão comendo aquela maçã e Deus irando com ele. E aí eu... Ó, eles vão ver que eles têm uma barraca de vender maçã. Atenção, atenção. A posição estratégica, como eu falei, no meio do jardim, diz, né? Ou seja, não sei a que distância estava, né? Se Adão estava no meio da ponte, diz que no meio do jardim estava, né? Sobre essa árvore que foi colocada ali para provar os nossos pais, né? No tocante à sua decisão de sujeitar-se ou não a Deus, né? E resultou num fracasso que o homem, lamentavelmente, não resistiu e tal. E pecou. Não temos ideia qual seja a fruta que a Bíblia menciona, né? Bom, agora eu queria toda a atenção de vocês com algo muito importante. O homem foi criado para viver eternamente aqui na terra, mas ele desobedece a Deus e fica sujeito à morte. E o que é a morte? Eu já comentei aqui em sala uma vez. A morte não é uma coisa natural. A morte é algo antinatural. Lembra que eu citei aqui? Sabe quem morreu? Fulano. Claro, mas ele tinha já 97 anos, nem se queria. Como se morrer é uma coisa natural. Não é. Nós aceitamos que, claro, com essa idade tem que morrer mesmo. Não. A morte não é uma coisa natural. É uma coisa antinatural. O natural é não morrer. Só que depois do pecado, aí todos ficaram sujeitos à morte. Depois do pecado, nós nascemos para morrer e começamos a morrer no dia em que nascemos. Pastor, se for devido de morte, eu não tenho, porque eu já morri uma vez. Estou aqui, porque meu esposo me pediu oração. Estava no pronto-socorro comigo, me pediu oração, e Deus me trouxe de volta. Mas o ar fechou para mim. O cara morre quando o ar fecha para ele, aquilo, né? O oxigênio. O oxigênio fechou para mim e fez pof. Ela ficou de falei assim, Jesus me coloca, aí falei, não completei. Então, a morte não é uma coisa natural, é uma coisa antinatural. Não estava nos planos de Deus a morte. O camarada vai igual um passarinho. Vai embora. Só que ele não voa, né? Não. Fica inerte. Passarinho. Passarinho de outro lá. Bom, Só que no sentido fica, para mim, o sentido ficou dormindo um sono profundo. Foi questão de segundos, mas você, como é o seu nome? Wander, você? Thalita. É melhor chamar Maria mesmo, porque a Thalita que eu Eu conheço sempre é ele fala isso. terrível. Thalita, você faz aniversário em que data? Dia 6 de março. 6 de março. E você? 4 de julho. No mês de julho ou no
mês de março, o que é que vocês dizem? Completou mais um errado. Completou menos um ano de vida, você tinha que dizer. Eu estou feliz que eu completei menos um ano de vida. Ninguém diz isso. Mas esse é o certo. Não é mais, é menos. Menos um ano de vida, mas ninguém. O pessoal tem tanto medo da morte. Mais um ano não é menos. Pode contar em menos. Ele falou mais por causa da Que página, né? 57. Tá, 57. Menos um ano de vida. Porque nós nascemos para morrer e começamos a morrer no dia que nascemos. A morte, então, é uma pena, é um castigo sobre o homem, sobre a raça humana e os animais. Não é algo natural que se abate sobre nossos corpos. A palavra de Gênesis 2,7, certamente morrerás, quer dizer, morrendo, morrerás. E outro escritor parafraseia, outro judeu, escrevendo, morrendo, morrerás de morte. Morrendo, no dia que desobedeceres, morrendo, morrerás de morte. Indicando que existe mais de uma forma de morte, ou 3 manifestações de morte. Primeiro tem a morte física, que apesar de que Adão e Eva não caiu morto ali na hora, começaram a morrer, porque seu corpo começou a se debilitar. Eles passaram a um plano inferior. Todos os descendentes de Adão ficaram sujeitos àquele tipo de morte, né? E o que é a morte? A morte é uma separação entre o corpo, a alma e o espírito. A morte é apenas isto, uma separação. A morte física. Depois nós temos a morte espiritual. Tal como a morte física, também é uma separação. Opera uma separação. Nós já explicamos aqui em uma aula que antes de Adão pecar, ele gozava de comunhão com Deus, de vida plena espiritual com Deus. Quando ele peca contra Deus, essa vida é cortada. E o que é que aconteceu quando ele desobedece a Deus? A primeira coisa que ele disse: tomou. Ah, Deus vem ele. Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você? Deus tirou óculos, procurou. Adão, cadê você? Adão, cadê você, Adão? Não vi Adão. É porque a sua presença me escondi, porque eu estava nu. Quem disse que ele estava nu se ele nunca teve vestido de roupa? Você disse que ele estava lá na 25 de março, no braço, comprando roupa para... Não, nunca foi. Nunca teve vestido. Eu estou nu. Quem disse que ele estava nu? Ninguém disse que ele estava nu. Mas ele sentiu que moralmente caiu o poder moral que ele tinha. A responsabilidade moral, que ele foi vestido de uma vestimenta moral, não física para cobrir os seus genitais, mas uma vestimenta moral que o tornava responsável moralmente diante de Deus. Quando ele desobedece a Deus, cai a roupa moral, ele se sente imoral diante de Deus pelo que ele fez. Aí entra a voz da consciência. Exatamente isso. Ele sentiu que o que é que eu fiz? Eu perdi. Então ele tinha a semelhança de Deus, que era o quê? O caráter moral, que era separável da substância física. E quando ele peca, esse caráter moral, essa semelhança, cai. E ao sentir-se nu moralmente, veio à tona a aparência física, que Deus o cobriu. Desculpe, mas eu esqueci de desligar o celular. Veio a aparência física. Aí que Deus vence. Então essa é a morte espiritual. E foi justamente essa morte espiritual que passou a todos os homens. Ele não caiu morto fisicamente, mas caiu morto espiritualmente. Quando nós nos convertemos a Deus, nós estávamos mortos. Por isso que aí em Efésios capítulo 2, versículo 1 disse: e vos vivificou
estando vós mortos em ofensa de pecado. Nós estamos mortos espiritualmente, ainda que vivos fisicamente. Quando a Thalita vai para o salão, sábado e tal, vai dar um passeio, vai para o shopping, vai para a festa. Tem alguma festa hoje? Não tem, né? Mas mesmo quando não tem, vai para o salão, ficar toda chique, toda linda, né? Toda mais linda, né? Que todo cristão é lindo, né? Fica mais bonito ainda e tal, todo chique, coloca joia de ouro, bijuteria, o que seja, mas coloca e tal, aquele vestido vai toda. É um cadáver adornado, é uma morta bem penteada, é um cadáver bem vestido, que está morta em seus delitos e pecados. Viu, Thalita? Está morta. Se não tem Jesus. Agora, quem tem Jesus, nós somos vivificados. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 2. Quando eu falei que a minha mulher, eu passo uma tela aqui, eu falei assim, por favor, quando eu não vim colocar flor no meu caixão, nem coroa de flor, pelo céu. Depois de morto, vai virar um bicho. Aí eu preciso de flor. Bom, se quiser colocar flor no meu, pode colocar, não que as flores estão muito caras. Bom, Maquiagem, vai maquiar o. Então, o pecado mata o homem espiritualmente. Ele morre espiritualmente diante de Deus. Essa relação com Deus, da sua semelhança, cai ali. E a terceira classe de morte é a morte eterna, ou segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Essa é a segunda morte. Essa é a pior. Que é a condenação que está em Apocalipse capítulo 21. Então, o termo morte eterna, já explicamos aqui, que não quer dizer cessação de existência, mas separação eterna de Deus. O corpo será sempre uma parte integrante do homem, exceto durante o período entre a morte física e a ressurreição. Nesse período ele não tem um corpo, mas na segunda ressurreição dos ímpios e na ressurreição dos santos, ele tem um corpo diferente, claro, mas tem um corpo. Aí as coisas mudam totalmente, né? Sobre a queda do homem, eu vou deixar que vocês analisem aí na apostila e nós vamos concluir. Eu estou adiantando para aqui está. Bom, quando o homem peca contra Deus, que tem essas três consequências da morte: física, espiritual e morte eterna. A morte eterna é depois do juízo final. Nós vemos três grandes imputações ao pecado do homem. Primeiro, o pecado de Adão é imputado à sua posteridade. O que quer dizer isso? A irmã, você é de qual estado? Alagoas. Alagoas. De que lugar de Alagoas? Major Isidoro. Major Isidoro. Major Isidoro. Eu conheci somente o capitão, Major não conheci. Você é de que cidade? Santos. Você, Thalita? Santos. O irmão ali é de que estado? Corumbá, Mato Grosso. Você é de que estado? Alagoas. De que lugar das Alagoas? Barra de São Miguel. Eu estive lá o ano passado. Naquela água que você vê os peixinhos assim. Não. Tem uma que é Barra de São Miguel, sim. Já o Cristina é do Piauí, né? Será que o pecado de Adão chegou lá em Corumbá,
em Alagoas, em Santos, no Piauí. O que tem que ver se eu nasci no Piauí, se eu nasci no Maranhão, se eu nasci em Pernambuco? Se Adão pecou lá pelo Oriente Médio, lá na semente que ficava esse Éden aí. O que é que tem que ver com isso? Até o japonês tem que ficar esse Japonês, chinês, coreano. Por quê? O pecado de Adão é imputado à sua posteridade. Todo mundo. Que tem que ver se eu não estava de acordo com ele comesse do fruto proibido. O problema dele. Ele que se arrume com Deus. Não. Todos nós fomos alcançados. Por quê? Se a presidente Dilma Rousseff, presidente do Brasil, declara guerra à Bolívia, todos os brasileiros estarão em guerra contra a Bolívia. Até mesmo aqueles que não votaram nela e que odeiam o seu partido. Por quê? Porque ela é a representante nacional dos brasileiros. Todos os brasileiros estão em guerra com a Bolívia. Mesmo que não estejam de acordo, votou dela ou não gosta dela, não faria isso, mas ela é seu representante. Mesmo estando no país. Mesmo estando fora. Adão era o representante universal da raça humana. E pelo seu pecado ele declara guerra à santidade de Deus. Então todos os seus descendentes nasceram já em guerra contra Deus. Todos. Por isso que todo mundo tem que se converter. Filho de pastor, filho de crente. Deus não tem neto, só tem filho. Por isso que o pecado de Adão passa à posteridade. Você vê em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14, falando sobre isso. Então, nesse sentido, é que o pecado de Adão passa e alcança a todos nós. Só que Jesus vem, morre na cruz. Então, todo o pecado de Adão foi imputado à raça humana também. E na morte de Cristo na cruz, todo o pecado do homem passa a ser imputado a Cristo, porque ele morre em lugar da raça humana. O profeta Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas feridas nós fomos salvos. Saravai quer dizer salvos. Então a justiça de Deus, imputada aos que creem em Cristo, nos torna livre da condenação eterna. E tem uma série de textos para que vocês analisem aí. Então, essa transferência judicial do pecado do homem a Cristo, que levou sobre o seu corpo no madeiro o pecado da raça humana, é o que nos torna filhos de Deus. Filho de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então eu comentava lá embaixo do almoço, que nós não somos salvos pelo que fazemos, como alguns pregam, alguns religiosos. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. Agora eu sou salvo por aceitar o que Cristo fez por mim. A Bíblia diz, por graça sois salvo. Senão o céu seria um lugar de jactancioso. Não, eu sou salvo, mas eu me sacrifiquei, eu fiz muita ladainha, não. Mas eu ralei. Olha a barriguinha, olha como eu estou magro, muito jejum. Não, olha só como eu estou, muita oração, o meu joelho, muita. Não, eu ralei de joelho. O céu seria um lugar de jactanciosos. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, é salvo pelos méritos de Cristo, né? E aí nós vemos que a antropologia tem muito para nos ensinar no que diz respeito à criação, pecado e redenção do homem. Nós vamos concluir por aqui e eu espero que já são 3:30 quase, que nós tenhamos consciência do que Deus fez ao criar o homem, do que Deus fez ao enviar Cristo para redimir o homem, do que Deus fez em nós quando aceitamos
a obra de Cristo a favor do homem. Alguma pergunta? Quanto à vestimenta de Adão, quando caiu a vestimenta moral, Deus colocou nele uma vestimenta de pele de animais, certo? Então Deus fez o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício foi feito por Deus, a primeira morte física da terra foi Deus que matou um animal Fala que animal foi para vestir um animal para vestir o homem. Ô professor, me desculpe, se já fizeram essa pergunta, eu não prestei atenção. A alma dos animais, quando morre, vai para onde? Desaparece. Desaparece, Extingue. não tem destino existe nenhum. mais. Nada disso. O espírito do homem natural. Volta para Deus. Em qualquer circunstância, volta para Deus, porque o espírito é a parte do ser humano que não perde. Alguém aqui falta entregar os trabalhos? Eu tenho que dar nota essa semana. Na segunda-feira que entrega o estudou para tirar segunda. xerox. Mas Professor, você estudar. Ah, então tá. professor, tem uma batalha de Batão que vai trazer na segunda. Segunda-feira. É.